Olá, retornando então aí a nossa reflexão aí sobre o conteúdo do primeiro ano, nessa revisão, né? Nós iremos agora falar um pouco sobre os campos em que se desenvolve a reflexão filosófica. Então são diversos campos onde nós iremos encontrar o trabalho do filósofo e a filosofia. Então às vezes nós nos perguntamos para que serve a filosofia, onde eu vou atuar, né, me formando em filosofia, ou o que eu vou estudar a partir da minha formação em filosofia. Então nós iremos ver aí agora diversos campos de atuação que utilizam aí a reflexão filosófica como base. E você poderá então, se optar por seguir uma carreira dentro da filosofia, vir a trabalhar numa dessas possibilidades aí, num desses campos de atuação da reflexão filosófica. Então vamos lá. Campos em que se desenvolve a reflexão filosófica. Então vamos aí analisar os diversos campos onde a reflexão filosófica ela está presente, ou quais seriam então as profissões que envolveriam um pouco mais de filosofia. Então, ontologia ou metafísica. Ontologia ou metafísica tem por objeto o estudo das propriedades mais gerais do ser. Então, a ontologia estuda aí o nosso princípio da natureza. Então, nós temos o mesmo princípio, nós somos seres todos iguais, de onde nós viemos, o que nós somos, para onde nós vamos. Então, a ontologia visa recuperar essa parte de onde nós viemos e o que nós somos, a nossa natureza humana enquanto natureza física, né? Qual é esse princípio que nós temos, distante aí um pouco da questão da divindade. Já a metafísica, ela vai nos abrir espaço para aquela proposição da teologia. Então é na metafísica que nós encontraremos depois a teologia, ou seja, tel, Deus, logia, estudo de Deus. Então essa é a parte da filosofia que, ligada à metafísica, vai estudar Deus, né? Então, como nós podemos entender Deus? Através da teologia, que é um tipo de filosofia específica, né, para o estudo de Deus. Então, ela foge um pouco da metafísica, mas não deixa de ser uma filosofia, porque metafísica diz que é aquilo que está para além da física. Então, ou seja, tudo aquilo que está para além da física deve ser estudado pela metafísica, inclusive a teologia, inclusive o estudo de Deus. Teoria do conhecimento é voltada para a compreensão da origem, natureza e a forma que tornam possível o ato de conhecer pelos seres humanos. Então, como é que nós conhecemos as coisas? Como é que nós nos apropriamos desse conhecimento? Como é que esse conhecimento entra em nossa mente, em nosso aparelho intelectual, para se tornar um conhecimento? Então é a teoria do conhecimento que vai estudar, né, as possibilidades de tudo isso acontecer em nossa mente. História da filosofia. Se encarrega de estudar o pensamento filosófico em seu desenvolvimento, ou seja, a sucessão temporal das ideias filosóficas e de suas relações. Então, aí nós vamos estudar os filósofos, o tipo de conhecimento que cada um deles desenvolveu e como é que essas ideias filosóficas estão relacionadas umas com as outras e como elas influenciam o nosso pensamento na modernidade. Lógica. Estuda as formas do pensamento, em geral, dedução, indução, hipótese, inferência, etc., e das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Então a lógica é a parte da filosofia que vai nos dar a possibilidade de percebermos se um pensamento, se uma determinada premissa, uma determinada frase escrita é verdadeira ou falsa. Então, através do estudo da dedução, da indução, da hipótese, da inferência lógica, nós podemos saber, né, realmente se aquilo que está escrito é realmente uma verdade, é verdadeiro ou falso. E a lógica vai também nos colocar
dentro, né, da linguagem de programação, ou seja, a linguagem de programação moderna, ela usa lógica, né, de programação. E entender a lógica é fundamental para que a gente possa entender a maioria das linguagens de programação existentes hoje no mercado. Ética, parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Então, a ética nos dá essa possibilidade de orientarmos as pessoas dentro do seu comportamento. Então, esse comportamento está adequado com as regras morais que nós temos. Então, se nós percebermos aí, a maioria das grandes empresas tem o seu código de conduta ética. Então, isso realmente é feito, né, com a ajuda de um filósofo, com a ajuda de alguém que entenda de ética para poder orientar se aquilo que está sendo escrito realmente busca cumprir as normas morais da empresa. Filosofia política. Seu objetivo é estudar as questões a respeito da convivência entre o ser humano e as relações de poder. Então, na política, nós temos toda essa questão aí hoje que está muito colocada aí na imprensa, né, na televisão em geral, nas redes sociais, essa, né, essa deturpação da condição política do ser humano. Então nós somos políticos, nós somos animais políticos, vivemos politicamente, tomamos decisões políticas o tempo todo e nós precisamos aprender a afastar um pouco a condição política do ser humano daquela condição da política partidária. Então, partido político é uma coisa, o político que participa de um partido político é outra coisa. A política em si é algo muito mais amplo, muito mais complexo, e nós temos que estudar isso para poder, né, produzir aí alguma coisa boa para a sociedade enquanto ser humano. Filosofia da ciência é a área da filosofia que pergunta sobre a ciência, de quais ideias parte, qual método usa, sobre qual fundamento e acerca de suas implicações. Então, aquele que for se dedicar à ciência, né, à pesquisa científica, ele vai ter que estudar em algum tempo a filosofia da ciência, para entender a metodologia, para entender qual é a necessidade daquela pesquisa, por que ele deve fazer aquilo ou não deve fazer, se deve fazer. Então a filosofia da ciência, ela pergunta aí todas as questões da ciência. A ciência, ela é infalível, a ciência, ela tem a resposta para todas as questões. Então a filosofia da ciência nos ajuda a compreender os limites da ciência. Filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que estuda a essência e natureza dos fenômenos linguísticos. Então, nós temos a língua, né, na qual a nossa língua portuguesa, e nós temos a linguagem. Então, a linguagem é tudo aquilo que nós utilizamos para expressar nossas ideias, sentimentos, né, a nossa presença no mundo. Então, tudo isso é a linguagem. Então, a filosofia da linguagem vai estudar todas essas condições que nós temos para nos expressar e nos fazermos entender no mundo, né? E não apenas pela nossa língua portuguesa, mas pelas linguagens, arte, música, né? Cinema, todas essas linguagens que nós temos aí modernas, aí, para que nós possamos nos expressar e nos fazer entender no mundo. Então, como que é a nossa relação com esses fenômenos linguísticos, como nós observamos isso e como nós captamos isso a partir dos nossos sentidos, a partir das nossas possibilidades. Filosofia da arte ou estética é uma área da especulação filosófica acerca da arte e do belo. Então, tudo aquilo que diz respeito a alguma coisa em que eu exerço um julgamento de beleza, isso é bonito, ou isso é feio, ou isso é uma obra de arte, ou isso não é uma obra de arte, aí a filosofia é que se encarrega de nos dar os valores para analisarmos isso. Então isso é arte, isso não é arte, isso é bonito, isso é feio, isso é uma questão filosófica, definida aí pela filosofia da arte ou estética. Então,
Todas as vezes que nós iremos julgar, analisar, participar de alguma coisa que envolva um conceito, né, de belo, ou que envolva uma determinação de um objeto, se aquilo é arte, se aquilo não é arte, se aquilo tem valor, se aquilo não tem valor, eu tenho que ter um conhecimento da filosofia da arte ou da estética. Epistemologia, estudo do conhecimento, das conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico ou das teorias e práticas em geral. Então a epistemologia, ela visa nos colocar diante do nosso conhecimento. Como é que nós adquirimos o conhecimento? Como é que nós lidamos com esse conhecimento? Quais são os métodos? Quais são as condições em que nós desenvolvemos aquele conhecimento? Quais são os ramos do saber científico? As teorias e práticas em geral. Então a epistemologia ela está sempre analisando essas situações para que nós possamos ter o melhor resultado de cada uma dessas práticas ao produzirmos teorias, ao formularmos ideias, hipóteses. Como é que isso pode ser feito? De que maneira isso pode ser feito? Existe uma metodologia e a epistemologia que cuida dessa área do conhecimento, é também um campo da filosofia. Então nós vimos aí que existem aí diversos campos de atuação para aquele que estuda a filosofia, para aquele que quer exercer um saber filosófico, né? Basta aí que a gente queira se inteirar um pouco mais sobre cada um desses campos. Então, como nós acabamos de ver aí, a sua tarefa agora é escolher uma dessas disciplinas aí filosóficas, que cada um desses campos que nós vimos aí se constitui uma disciplina filosófica específica. Então, quem for para a faculdade de filosofia irá estudar um campo desse. Então, você pode escolher aí uma disciplina filosófica dessa para aprofundar a sua pesquisa. Veja aí qual delas te chama mais atenção e com qual delas você tem mais afinidade e aprofunde a sua pesquisa aí procurando saber um pouco mais sobre aquele campo. Então apresente o resultado a partir de um desenho, de um painel de imagens, apresentação teatral ou, se possível, a partir da cena de um filme. Pense a sua apresentação com o objetivo de tornar a definição pesquisada mais próxima da nossa realidade cotidiana. Então, nesse tempo aí de quarentena, né, você deve fazer aí o desenho, o painel de imagens, né, ou pesquisar em uma cena de um filme que te reporte aí a esse campo da filosofia que você escolheu. Então, isso aí deve trazer o quê? Uma relação com o cotidiano. Então, como é que você vê esse campo da filosofia nessa realidade cotidiana? Então, onde está presente aquele campo da filosofia naquilo que você está colocando ali, naquilo que você pesquisou? Então, essa imagem aqui traz essa situação aqui de arte, de estética, ou essa situação aqui de epistemologia, ou essa situação tal. Então, por que que essa realidade cotidiana, essa cena, esse movimento, essa coisa que acontece, está ligada àquele campo do saber da filosofia? Então, procure fazer a relação, né? Aquela peça que você vai apresentar, qual é a relação dela com aquele campo da filosofia que você escolheu para pesquisar. Então, se você escolheu para pesquisar a lógica, né? Qual é aí a indução, qual é a hipótese, qual é a inferência, qual é a dedução que está acontecendo ali naquela cena do filme que você escolheu ou naquela imagem que você está mostrando, né? A ética, por exemplo, qual é o princípio, né, de geral que motiva aquilo ali? Por que que aquilo ali é ético? A pessoa está seguindo a regra moral ou ela está violando a regra moral? Então é isso que deve ser feito, essa relação daquele campo do saber que você escolheu pesquisar com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, a filosofia tem uma longa tradição na história da humanidade. Já foi considerada
a mãe de todas as ciências, pois muitos filósofos eram também físicos, botânicos, matemáticos, astrônomos, entre outros. Esta multiplicidade de interesse acabou caracterizando campos para a reflexão filosófica, mas estes campos, no decorrer do tempo, foram sendo alterados. Da reflexão à busca pelo conhecimento, algumas disciplinas filosóficas desapareceram e outras surgiram. Algumas se tornaram ciências pelos objetivos e métodos de investigação, assim como os campos de reflexão foram alterados. Os temas que assumiram a primazia da reflexão filosófica em determinados momentos deixaram de ser prioridade em outros. Para exercitar a reflexão crítica, leia com atenção o trecho extraído do editorial Ciência e Política. Neste texto, os autores trazem uma interessante reflexão sobre o conhecimento e ética. Então, nós vimos aí que a filosofia ela passou por diversas transformações na história da humanidade e aquilo que antes era considerado um objeto da filosofia, aquilo que antes era considerado importante na filosofia, hoje não é mais. Ou aquilo que antes era considerado importante dentro da filosofia se tornou uma outra ciência e deixou de ser filosofia. Então, quase todos os conhecimentos nascem a partir da filosofia e vão se tornando depois disciplinas autônomas, vão se tornando conhecimentos autônomos aí durante a história da humanidade. Mas o importante é nós percebermos que a filosofia ela está presente ainda hoje no contexto, da história da humanidade. Então nós temos que considerar que a filosofia é de suma importância para que nós possamos continuar esse caminho da evolução, principalmente dentro da ciência e da política. Então, depois nós vamos ler o texto na próxima aula. Essa aula aí fica para você fazer essa pesquisa do campo de atuação da filosofia que mais te interessou e a partir desse campo do seu interesse fazer aí a sua reflexão, apresentar aí o seu desenho, o seu painel de imagem, pode escrever também uma apresentação teatral para que depois nós possamos fazê-la quando for possível, ou então pesquisar aí uma cena de um filme, o que você quiser. O importante é que você faça aquela relação que nós vimos, do campo de atuação da filosofia com a realidade cotidiana. Então, boa pesquisa aí para você, bom trabalho e até a próxima aula.